começa. Ah, tá certo. Tá certo. Aí. As mulheres não são muito simples mesmo, né? Bem, seja bem-vindo, Sabrina. A gente está já batendo um papo aqui antes de começar, né? Eu vou me apresentar, né? Que ainda não deu tempo de eu me apresentar para você, né? Falar quem eu sou. Meu nome é Flávio, né? Como está ali escrito. Eu tenho uma experiência aí que eu trabalhei no Comitê Olímpico de 2009 até 2023. Eu saí em 2023, eu participei das Olimpíadas, Pan-Americano. Eu tenho a formação, minha graduação em fisioterapia, eu tenho mestrado em ciências do desporto, doutorado em neurologia, mas trabalhei esse tempo todo com bioquímica. Então, hoje eu trabalho mais com a bioquímica mesmo do que propriamente com a fisioterapia, como eu trabalhava antes. A minha base mais forte é a própria bioquímica, né? Tanto que hoje eu sou revisor de alguns artigos, nos periódicos internacionais, aí, enfim. Quando a gente produz ainda alguma coisa. Então, sou eu que vou contar para ti alguma coisa. Não, você que é a convidada. Se fosse, eu não posso live nenhum, porque você não é a primeira pessoa que quer inverter a live, não. Não, vou contar com bioquímica, eu quero saber o que acontece com o cérebro ali. Então, a gente vai conversar aos poucos aí ao longo da live. Aí eu quero que você se apresente também para as pessoas, para quem estiver assistindo, né? Que foi a primeira vez. Porque eu sei que você já fez outras lives, eu vi, eu assisti. Você apresenta para a gente, por favor. Então, eu sou gaúcha, já recém fiz 53 anos. Como juvenil, eu consegui ficar 8 da ITF, mas é um ranking mentiroso, tá? Porque as sul-americanas conseguem ficar abaixo dos 50 na ITF e quando termina a gira sul-americana, né, que termina com o Banana Ball. Quando se vai para a Europa, aí realmente é onde nivela teu ranking no juvenil. Então esse ranking ITF 8 foi mentiroso. Realmente o meu ranking melhor ITF foi o 34 lá do final do ano. Aí era um ranking mais verdadeiro, né? Depois, como profissional, o meu melhor ranking foi o 171. Esse número que nem o Venâncio fala, pô, Sabrina, tu podia ter sido 172 ou 170, né? 171. Mas eu fui 171 da WTA. Mas eu confesso hoje, aos 53 anos, com o passar de carreira, que o meu melhor papel é a parte psicológica hoje, juntando com tática e estratégia, para ajudar as meninas naquele momento de tensão, onde o plano A e o plano B não funcionam, que o cérebro pifou. Aí entra uma descarga bioquímica. A gente pode falar sobre isso. Então, eu acho que esse disparado como treinadora, com o passar dos anos de experiência, é o meu melhor papel. Então, hoje você se vê mais como psicólogo das meninas do que propriamente treinador, é isso que eu estou entendendo? Então, eu por objetivos conquistados de vida, eu não estou mais trabalhando muito, nem direto com competição. De competição não quero mais, mas muitas das meninas que eu formei, elas me buscam a todo momento, normalmente nos momentos de desespero, nos momentos tristes, né? O que é normal. Os momentos mais difíceis, né? Nos momentos difíceis elas me buscam, e com as que eu sigo trabalhando, é muito mais assim, tentar identificar, ajudar elas a identificar o que o adversário está fazendo com elas, que está incomodando tanto, como é que eu posso fazer que isso incomode menos, né? E também aquele pré-jogo, e tentar assimilar o que elas podem tirar de bom com os momentos ruins que se passaram. Então, é uma mistura de coach, né? De tática, de estratégia, com psicóloga, né? Psicóloga, porque nos momentos difíceis, as meninas também buscam uma certa mãe, né? Um conforto ali, assim. E com a quantidade de meninas que de repente eu fiz, né? E eu sou muito, muito orgulhosa desse meu trabalho, elas continuam me buscando
nesse momento duro. Também nos momentos felizes, mas muito mais nos momentos duros. Mas essas meninas que você está falando, elas já são adultas hoje ou são meninas ainda juvenis? Qual que é a idade delas? E quando é que elas começaram a trabalhar com você? Qual a idade que elas estão hoje? Como é que isso funcionou? Eu formei várias gerações. Eu formei meninas que participaram de equipe da ex-antiga, da ex-Federation Cup, hoje Billie Jean King, que estão nos Estados Unidos. Eu formei meninas que hoje são mães, né? E esse tipo de conforto, a gente nunca perdeu a ligação, né? Uma recém perdeu a mãe também, e a outra estava num momento difícil de doença, e a outra, número 1 do Brasil, de 16 anos, segue ainda me buscando um pouco de conforto. A outra recém fez 10, está comigo desde os 5. 5 anos, então. Já está há 5 anos comigo. É bem complicado para ela entender que quando ela fica braba, ela fica burra. Então, é assim, ó, são jogadoras em formação, jogadoras que mais ou menos estão quase prontas, mas nunca estão prontas, né? E são as outras que já passaram por isso e já estão em outras fases da vida. Então, essa ligação que se criou lá na formação delas, como crianças, como pré-adolescentes, como adolescentes, se estendeu, né? Se estendeu ali, assim, essa ligação, ela é bem, bem forte, assim, esse elo. Então, você começa a trabalhar as meninas a partir dos 5 anos de idade ou não tem faixa etária? Você tem um ponto de corte? Então, para começar a trabalhar? Nesse momento, eu posso me dar o luxo, porque eu fiz muito bem meu tema de casa, né? Eu posso me dar ao luxo, aos 53 anos, de escolher com quem eu quero trabalhar, quanto eu quero trabalhar e se me dá prazer de trabalhar, né? Eu posso me dar esse luxo porque o esporte me deu uma disciplina financeira, uma disciplina de horário, uma disciplina de manter a minha vida particular bem privada, umas coisas assim, que eu só trabalho 2 vezes por semana, das 9 ao meio-dia, né? Eu prefiro, nesse momento de vida, trabalhar com as menores. Porque no momento que elas, tipo essa menina, que eu comecei com 5 anos e ela tá com 10, ela só tá comigo 1 vez por semana, porque agora já tem 2 pessoas que tomam conta de toda a outra parte. E por que ela manteve essa 1 vez por semana? Principalmente por causa do duelo de ser mulher, duelo da parte de tática e estratégia, e duelo psicológico de tu ficou burrinha, mas por que tu ficou burrinha? Porque, assim, o que gerou aquela frustração enorme? Como a gente pode diminuir um pouco aquilo? Como é que a gente pode tentar reverter? Não é que se reverta, né? Mas pode mudar a situação. Então, nesse momento, eu prefiro trabalhar com formação, porque eu não quero trabalhar com competição, porque não é mais o meu momento. É o momento de outras pessoas. Tem que passar adiante. O atleta a gente forma para o mundo, a gente troca conhecimentos, a pessoa que está com ela aqui no Sul é muito boa, entendeu? Também a essa menina de 16 anos e outras foram, assim, ó, estão voando, foram embora. A gente tem que criar e deixar voar, né? Não dá para manter embaixo do braço, porque senão a gente também está travando o futuro delas, né? Isso aí. Então, você falando que você trabalha assim, um pouco da parte psicológica, né? E, assim, quando o atleta está em formação, tem muitos que desistem no caminho, tem muitos que enfim, eu não sei, eu queria uma impressão tudo, o que pode acontecer com a criança quando ela desiste, ou porque às vezes ou uma pressão excessiva dos pais, ou uma cobrança do próprio atleta, né? Mesmo sendo criança, tem muita criança que se cobra muito, que não sei se você já teve essa vivência, né? Não sei, você deve ter tido, com certeza, né? Que às vezes nem são os pais, é a própria criança e sair
traz frustração. Como é que trabalha isso uma criança para que ela não desista e ela siga enfim, no mundo do tênis, né? Até mesmo para depois poder pensar no college, uma coisa assim. Como é que trabalha para não perder essa linha? Como é que faz isso? Como é que você trabalha? Como é que eu queria... Então, é muito engraçado, né? Porque quantos anos vai passando, parece que eu virei meio bruxinha. Eu virei meio bruxinha. Isso é uma experiência. Acaba que a gente antecipa as reações da criança, antecipa as respostas das crianças, antecipa aquela carinha que a gente chama de bunda, né? Então, com certeza o cérebro, né, já vivenciou aquela situação tantas vezes que tu já internalizou aquela situação, né? Mas não existe receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. Como tu falou da minha experiência de o próprio atleta se cobra, desde os 16 anos, que principalmente as meninas passam muito tempo na Europa, né? E tem que estar na Europa, porque eu vou falar um pouco mais das meninas do que dos meninos, mas é basicamente a mesma coisa nessa faixa de idade. Mas assim, ó, o tênis é na América do Norte, é acima da linha do Equador. O tênis na América do Sul é o tênis na América do Sul, mas não adianta. O tênis hoje, o tênis que a gente vai ver daqui 3, 4 anos na TV de novo, que nem a gente vê agora, é acima da linha do Equador. Lá se joga um tênis, abaixo da linha do Equador se joga tênis, né? Então, no meu caso, quando lá dos 16 aos 24, ininterruptamente, 8 anos indo para a Europa, de 12 a 13 a 14 semanas, quando eu jogava mal, quando eu não alcançava o desempenho que eu gostaria de ter alcançado, eu não ligava para casa, entendeu? Todo domingo, o meu combinado com meus pais era de todo domingo ir lá com as moedinhas para casa, né? Todo domingo. Mas se eu achava que eu ia decepcionar meus pais, que eu ia decepcionar duas empresas em Caxias, muito por amizade, a minha família me ajudavam, eu não ligava para casa, eu tinha vergonha, entendeu? Às vezes meus pais ficavam 2 semanas e meia, 3 semanas sem saber onde eu estava naquela época. Mas era exatamente isso, porque eu não queria passar uma coisa que eu não tinha alcançado. Então a gente realmente se cobra. Mas não existe receita de bolo, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Exemplo, a menina de 15 para 16, as duas de 15 para 16, elas são bem diferentes como elas reacionam diante de um fracasso, que eu nunca acho que é muito fracasso, né? Eu só acho que a gente sempre pode rever e tentar fazer melhor uma próxima vez. Mas no momento que elas me ligam pedindo socorro, a primeira coisa que eu identifico de cara é o choro, é o fracasso que está ali embutido, né? Dentro daquele desesperinho delas ali. A menina que recém fez 10, ela já começa a chorar no meio do treino. No meio do treino, não acerta 10 bolas, errou uma, pronto, perdi o treino. Perdi o treino. Aí é um monte de coisa, né? Um monte de coisa. E entra um pouco daquilo que é meio clichê entre os treinadores, que a gente tem que desfocar em resultado. Vamos focar em objetivos de rendimento. Isso é muito bonito, né? É muito bonito para nós adultos. Mas a menina está trocando, sei lá, uma coisa bem básica, está trocando de Easter para Continental para tentar sacar com slice, para tentar sacar kick, para tentar sacar aberto. A cada game ela faz 2 dupla falta, ela perde 6-1, 6-2 com 10 anos. Qual é o objetivo? O objetivo era tu conseguir sacar de rendimento. Ok, but bullshit, eu tomei 6-1, 6-2. Naquele momento, uma criança de 10 anos, o cérebro dela não está pronta para isso. E aí entra aquela... Aí, de repente, é ali que eu faço a diferença.
né? Porque o pai e a mãe não conseguem fazer diferença nesse momento, entendeu? Eles ficam, querida. Graças a Deus, hoje os pais estão um pouco melhores, eles não esculacham mais tanto as crianças, entendeu? Pelo menos no meu meio ali, os meus pais, eles não esculacham. Mas eles ficam assim, valeu, mas não valeu, entendeu? Faz parte do processo, só que a criança não entende que faz parte do processo, entendeu? Por outro lado, também a competição nesse momento não é muito saudável, né? Mas os pais gostam do ambiente de competição, eles gostam, não adianta, é ego, o pai gosta. A criança, por outro lado, que compete, tem uma vitrine maior, né? Então, assim, o ponto entre frustração e voltar de uma frustração e se motivar de novo com uma coisa ruim, ele é muito tênue. É muito tênue, né? E aí eu acho que é onde realmente eu entro, nesse ponto tênue aí, assim. É porque o que acontece, às vezes que eu tenho com o esporte, né, mais com o esporte de alto rendimento, né, o que eu vejo assim, é uma alta exigência. E hoje em dia o que eu vejo, né, o surgimento cada vez mais precoce de bons jogadores. E aí, quando é que você começa a trabalhar uma criança para pensar nisso? Entendeu? Ou isso. Quando é que essa virada de chave? Quando é que isso. Ou como é na sua percepção? Eu quero saber a sua percepção mesmo, porque eu quero extrair o teu conhecimento, porque é o que eu falo. Se tem uma coisa escrita no livro, eu vou lá e leio. Eu quero aprender a experiência que não está escrito no livro. Olá, tá me ouvindo? Ih, acho que caiu. Sabrina? Sabrina? Pessoal, eu acho que Sabrina caiu. Tá me ouvindo? Olá. Sabrina? Foi. Voltou. Minha mãe ligou e travou. Tá. Aí tá mudo, filho. Tá me ouvindo? Uhum. Calma aí, então. Eu tô te ouvindo. Calma aí. Caiu tudo. Vamos esperar, tá? Eles voltarem. Não tá aqui, filho. Tá me escutando? Tô escutando. Então tá. Entrou uma ligação e caiu tudo aqui. Dá pra editar isso ou não? Seu de meia edita. Então tá bom, de edita. Não sei. Aí dá pra botar direto. Aí tá tudo certo, porque também tá ao vivo, né? Então tem gente que tá acompanhando. Acredito eu que tem gente acompanhando a gente ao vivo, né? Gente, então desculpa, entrou uma ligação e né, ligação de mãe a gente tem que atender, porque as coisas é meio. Principalmente a mãe que tem 84 anos, né? Bom. Eu estava perguntando da formação, né? Da criança que as atletas estão surgindo cada vez mais jovens, né? E aí, quando é que você põe essa atleta para começar
a treinar, né? Com esse foco de competição. E não perder essa menina, como eu falei, porque automaticamente você começa a pressionar mais a criança, mesmo que você não queira, a competição em si vai pressionar mais a criança. E aí, como é que você faz para trabalhar isso? Se é que você já vivenciou isso, né? Ou como você acha que isso tem sido feito por aí? Cada vez mais jovem, eu já não sei se eu concordo com esse teu argumento, com essa tua colocação, porque tenistas muito jovens entraram muito cedo no ranking da WTA e tiveram problemas, percalços no caminho, né? Hoje a gente vê fato que as jogadoras hoje, as top, elas alcançam o seu ápice, o topo, ali nos 24, 25 anos, né? Principalmente as americanas que têm culturalmente bem introduzido a ida para um college primeiro, para depois jogar a WTA, né? Caso de Daniel Collins, caso de Emma Navarro, caso de Pegula, né? E por outro lado, lá quando eu jogava, tinha meninas muito novas, né? A gente teve Jennifer Capriati ganhando o Roland Garros Júnior quando ela saiu dos 12, ela não tinha 13 ainda, ela ganhou o Roland Garros Júnior ali, assim, né? Aí a gente teve Martina Hingis, com 15 anos, né? Já baixou de 50. Mas elas a própria Mary Pierce, né, que teve altos problemas com o pai dela, também estourou super cedo, com 15 anos ali. A Jelena Dockett também, com 15 para 16 anos, né? Tudo meninas muito novas. Mas, de alguma maneira, tirando a Martina Hingis, que perdurou mais tempo no ranking da WTA, né? Essas outras que eu falei, tudo tiveram momentos muito difíceis de carreira, né? Tiveram problemas com pais, né? A própria Jennifer Capriati ganhou o US Open mais tarde, mas aí foi presa por envolvimento com drogas, né? E esse ano, assim, muito jovem, que nem a gente está vendo o Riyadh lá no Catar, né? Agora o Master da WTA. A gente tem uma Coco Gauff, que eu acho que junto com a... Tu me corrige se eu estou errada, assim, mas eu acho que a Coco é uma das mais novas, mas ela estourou no juvenil, porque ela ganhou um monte, ela foi top 5 do juvenil, coisa assim. Mas eu me lembro que ela ela apareceu em Wimbledon, quando ainda estava dois anos do Roger Pará, a Coco está com 20, agora eu acho que era o ano já que ela estava de 16 para 17, né? Então, assim, acho que a Coco ainda é uma exceção. Mas a gente não vê mais hoje meninas muito jovens, né? Começando direto para a WTA. Há 10 anos atrás, isso era mais comum, a gente ver meninas bem jovenzinhas, saindo dos 14 e já indo direto jogar a WTA ali com 14, mais ou menos, nem dando muito pitaco para a categoria ITF. Mas voltando para a nossa realidade no Brasil, na América do Sul, o que eu vejo, assim, que a gente tem uma base de pirâmide, principalmente na formação, nós temos muitas meninas que jogam. Nós temos bastante profissionais, mulheres que trabalham na formação, e são umas profissionais que são um espetáculo. Nós temos, assim, experts mundiais na nossa base. Eu posso dar, eu não quero citar muitos nomes, mas eu tenho que citar 2 nomes, né? Eu tenho que citar o nome da Suzana Silva, eu tenho que citar o nome da representante da Liga Tênis Tennis no Brasil, a Bruna, que, assim, a nossa base, a nossa formação, ela é muito boa.
No momento que essa menina saiu do 9 anos laranja, 10 anos verde, que ela começa a ir para uma oficial, 11, 12 anos, aí tem um gap, tem um gap tão grande. E esse gap, ele percebe-se até na parte técnica, porque as brasileiras e as sul-americanas, de uma maneira geral, elas jogam muito iguais, muito jogo do fundo, muito jogo reativo, esperando acontecer alguma coisa do outro lado da rede, né? Esperando um erro do adversário. E esse gap na América do Norte, aí tá um trabalho de mestrado para alguém que quiser fazer, entendeu? Ele é muito menor. Porque as meninas que saem da categoria 10 e já entram no 11, elas já entram com uma formação tática mais agressiva, um tênis, assim, não que a gente chame moderno, mas um tênis que vai ser eficiente para jogar contra os pares, né? Os pares delas ali, assim. Então, por outro lado, a pressão de conseguir resultados, de querer ganhar troféu, também faz nós, sul-americanas, que somos extremamente emotivas, né? A gente é muito passional, a família é passional, nós choramos com qualquer vitória ou com qualquer derrota, né? O Lewis Hamilton deu a volta com a bandeira e o carro do Senna, eu olhando pela internet, eu chorava que nem criança, né? Eu também. Isso aí é nós, latino, né? E latino é assim, né? Mas aí, assim, o que seria, numa utopia, uma coisa espetacular, né? Que eu tento fazer com essa menina de 10 anos. O jogo tá tão fácil aqui no Rio Grande do Sul, em alguns torneios, ela que recém fez 10 para jogar até nos 12, alguns torneios são tão fáceis, que eu viro assim, vamos dar drop, vamos atacar de fora, de repente fazer um swing volley. Só que na cabecinha dela, o ganhar ainda é o que vai trazer para ela, do que ela se preparar com essa parte tática, esses golpes um pouco mais avançados e estourar lá nos 14 anos, né? Então, eu não sei se é para mim, seria o momento de deixar qualquer tipo de resultado de lado e até os 12 para 13 investir. Claro que a menina tem que ser formada tecnicamente muito bem, porque se tu não tem uma boa técnica, tu não consegue realizar esse tipo de tática um pouquinho mais... Não tem tática nenhuma, né? Fica difícil. Não. Então, tem que ter uma técnica para realizar... Jogar xadrez. Se não tem técnica, não joga xadrez. Mas, se ela já visualiza que ela atacou, e se ela pegar de voleio a próxima, ela tira tempo do adversário, mas se ela atacou e ela deixar voltar essa bola e quicar, ela dá mais tempo para o adversário, eu considero isso uma baita da vitória, mais do que qualquer um troféu. Entendi. Mas não é fácil, porque entra ego de pai, entra foto em rede social, entra o clube fazer uma homenagem, entra 500 coisas ali, assim. E aí é que eu acho que o nosso coração mole de sul-americano atrapalha um pouco, o que lá na América do Norte não é tão assim, né? Ali, assim. Esse gap, você fala, está nos 13, 14 anos, que a gente precisa ter essa melhor formação tática que a gente não tem e que lá em cima tem, né, na América do Norte. Sim. Uma questão cultural. Exato, e já é trabalhado, elas chegam nos 14 anos com isso aí muito padrão, muito jogada padrão, entendeu? Se elas atacarem um forehand invertido, dificilmente tu vai ver uma europeia, uma americana deixar quicar uma próxima bola, se ela tiver em 3/4 de quadra, né? Elas já vêm muita menina acima do Equador, já faz um fake de back, em vez de ir de duas mãos, de vez em quando dá um drop, porque o drop faz parte do tênis feminino, né? Muito ângulo,
Só que isso aí também pode ser trabalhado lá na bola laranja, na bola verde, mas pode ser que a menina erre nisso bastante e ela comece a se retrair e volte para aquele café com leite, né? Café com leite que ganha jogo. Isso que é o pior, o café com leite ganha jogo, mas não vai ganhar de quem pensou a longo prazo, lá nos 14 anos, 15 anos, não vai ganhar. Ali, assim. Tá. Aí vamos avançar mais um pouquinho. E quando a menina está indo ali para o college, né? Ou algumas vezes pulam college, né? Eu já conversei com várias pessoas aqui, eu já vi até a sua opinião sobre isso, que é importante ter o college, né? Na formação do... Eu sou college até morrer. E até outras pessoas que eu conversei aqui falam até da estrutura que o college oferece para essas meninas. Então, isso não aumenta ainda mais o gap, né? Esse gap por essa estrutura do que uma menina que de repente fica aqui? Ou seja, aí essa distância ela vai aumentar ainda mais? Ou não? A gente consegue, só com o nosso tênis, a gente consegue alcançar? Entendeu? Só com a estrutura do que o Brasil tem. Porque nem todo mundo vai conseguir sair para fora. Então, a menina que, por algum motivo, não consegue ir para fora, gente, o que eu vou dizer dessa menina? Essa menina, infelizmente, ela não é muito resiliente. Porque hoje tem tanta bolsa para mulher, porque hoje tudo é politicamente correto, né? Ou tu é mulher, se tu é mulher e parda, mulher indígena, mulher e negra, então tu tem muito mais coisa, tá? Isso é um fato, não estou misturando nada aqui, mas isso é um fato, né? Os meninos não têm essa facilidade, porque as faculdades americanas, elas têm que dividir o montante de bolsas com os do futebol americano, né? Que precisa daquelas equipes gigantescas, né? Só que não existe futebol americano feminino. Então, numa faculdade, tu tem simplesmente o dobro de bolsas para as equipes femininas, né? Então, se você tem uma boa pontuação no SAT, uma pontuação razoável no TOEFL e joga um tênis mais ou menos, hoje eu vejo assim, mas muito difícil não ter alguma faculdade privada ou pública nos Estados Unidos, não digo uma bolsa 100%, mas que não te dê algum auxílio financeiro para te botar numa equipe lá. Porque eles precisam dessa menina. Eles precisam para seguir recebendo filantropia, eles precisam por motivos políticos, eles precisam das meninas lá. Sobre o gap, né? Sobre o gap, assim, no momento que a menina fez 17 anos, fez 18 anos, acabou o ensino médio, né? Saiu de uma carreira juvenil, que aqui no Brasil o juvenil tem muito dinheiro. O juvenil, os campeonatos juvenis são muito bons. A Confederação Brasileira de Clubes tem um circuito que dá todas as passagens de avião nos melhores clubes. Então, isso aí, saiu disso aí, a menina vai tentar jogar um future no interior da Argentina, ou que nem essa semana que estão jogando em Luque, no Paraguai. Luque é uma cidade boa, hein, do lado do aeroporto. Mas já tem lugares, assim, que não é na América do Sul, né? A gente está vendo umas nossas meninas que estão lá na Turquia, tem outras que estão na Nigéria, tem outras que estão... Bom, Estados Unidos também é bom, apesar que já foi melhor, mas também estão por aí. Só que lá elas são jogadas, elas são mais umas, elas olham o cardápio, é 10 euros um prato de massa. No juvenil elas têm tudo. E nisso aí assusta, e eu não consigo ver uma menina, principalmente agora, com esse monte de coisa cultural,
de internet, de assédio de redes sociais, de outros tipos de assédio, porque acontece no feminino. Acho que já acontece no masculino, imagina no feminino, né? Outros tipos de assédio, que esteja madura, aos 17, 18 anos, para encarar ficar sozinha, sem treinador, sem ninguém, muito tempo fora do Brasil, lidando com as suas coisas. Sendo que ela vai ter a opção de ir melhorando a sua bolsa, né? Conforme vai melhorando as notas, conforme ela vai mostrando o rendimento, vai montando proatividade nos Estados Unidos, ela também vai melhorando a sua bolsa. E pode ser que com 21, 22 anos, ela está formada, ela está tranquila, ela já tem uma carreira encaminhada e ela já é uma mulher de 22 anos. Ela pode jogar até os 28, 29 e voltar a trabalhar, que ela vai ter emprego. Então, assim, ó, de novo, eu sou fervorosamente defensora das meninas acabarem o ensino médio e irem fazer um college nos Estados Unidos e jogarem profissional. Sim, não quer dizer que eu não queira que elas joguem profissional. Eu quero que elas joguem, eu gosto que elas joguem. Mas aos 18 anos, sul-americanas, chorando, sentindo falta, se emocionando, rede social, elas não estão prontas. Não estão prontas. Então, a chance para as meninas é maior do que para os meninos para conseguir uma bolsa e ir para fora. Sim, sim, isso é um fato. Isso é um fato. Né? Acho que uma pessoa, não sei se vocês já conversaram com o Gustavo Zanetti, né, ou com o próprio Salib, assim, que está sempre nisso no meio, mas a grande maioria, não posso dizer todas, porque eu também não sou uma expert nisso, mas a quantidade de bolsas que o futebol americano recebe e eles têm que dar, ela é enorme. Então, tu não pode dar muitas bolsas para o tênis, porque o futebol americano consome a grande maioria. Mas esse monte de bolsas, que nem eu te falei, não existe futebol americano feminino. Né? Então, não tem equipe de beisebol feminina. Né? De repente até tem, mas não competitivamente que nem a do masculino nos Estados Unidos. Né? Então, sobra muita bolsa para o tênis feminino. Ali. Então, você atribui, de repente, maior número de atletas femininas em destaque por causa disso? Ou é uma simples coincidência? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Vou pegar o exemplo das três top americanas. A Emma Navarro, a Danielle Collins e a Jéssica Pegula. Né? Todas as três têm graduação, mestrado. A Emma é riquíssima, tem muito dinheiro de família. As outras eu já não sei, não quero me estender nisso. Mas, em algum momento lá, quando elas acabaram o high school delas, elas já jogavam super tênis, né? Ninguém fica top 10, que nem elas são, ganham Grand Slam, final de Grand Slam, se elas não estão jogando lá desde os 8, 9 anos, né? Isso aí não existe. Mas elas chegaram nos 18 anos e alguém direcionou elas para ir fazer um college e elas entenderam, porque elas compraram a ideia, que elas não estavam maduras para jogar um profissional direto. E olha só, olha agora, a Danielle Collins, com 30 anos, me ganha tudo. A Emma fez final, me ajuda, nem me lembro qual foi o Grand Slam que ela fez final, entendeu? A Pegula jogou um espetáculo com a Coco ontem, se bem que a Coco está imbatível, né? O que está se mexendo ali, assim. Então, não é coincidência. Elas foram bem trabalhadas, tecnicamente, taticamente, e a gestão de carreira delas foi um espetáculo. Não tão maduras aos 18, né? De repente, as atletas com percentual muito baixo de gordura também menstruam muito tarde, né? A gente tem meninas com 15, 16 anos tão magrinhas que ainda não menstruaram, que não tem musculatura, que não tem hormônio, que não botou gordura corporal, né? Ali assim, como é que vai fazer? Precisa de gordura para fabricar hormônios, não fabrica hormônio.
Pô, né? Isso é a tua parte. Não fabrica, precisa, para fabricar estrogênio, até testosterona. Você precisa também se não tiver lipídio, não fabrica. Isso aí, a fisiologia. Né? O lipídio ele vai para fabricar energia e não para fabricar hormônio, porque o teu corpo quer te manter vivo, quer te manter em funcionamento. Então, prioritariamente, ele vai fabricar ATP, para fabricar energia. E depois ele fabrica hormônios, vai fabricar tecido, etc. Mas prioritariamente é o ATP. Então, por isso que se não tiver gordurinha, não vai. Aí atrasa o desenvolvimento. Bingo! Agora eu vou te devolver, então. Olha aqui. Uma menina sem gordura, que tem uma menarca, digamos, tardia, mas que no esporte não é tardia, porque as meninas sem percentual de gordura, né, com percentual muito baixo, elas vão menstruar mais tarde. Sim. Com 18 anos, elas estão com o ápice do físico delas? Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, porque existe a tal da individualidade biológica, tá? Claro. Mas muito se atribui a diferença entre homens e mulheres e a testosterona, tá? Mas as meninas não vão ter tanto testosterona igual os meninos, né? Por isso que os meninos vão, o desenvolvimento deles, as meninas ficam. Mas a mulher tem o estrogênio também. Uhum. Tá? E, então, assim, dos 18 anos, muitos não vão estar no seu ápice da plena forma física, não. Até mesmo porque vai faltar ainda aí um pouco mais de... Eu acho que até estrada mesmo, é tempo de treino. Não tem nem tanto a ver com a parte hormonal ou a parte metabólica. Obviamente, a parte metabólica ela interfere, tá? No momento que você tem pouco percentual de gordura, como você falou, ou quando você não come direito, então você tem pouca glicose, que eu já falei em outras lives aqui, que a glicose alimenta o sistema nervoso central, então se você tem uma baixa de glicose, isso vai diminuir o seu desempenho, porque você não tem, até a tua tomada de decisão, ela não vai ser adequada, é quando você começa a fadigar. Se você vomita em quadro, por exemplo, né, como já aconteceu aí, já vi isso no tênis acontecendo, já era. Não, quando você chega a esse ponto, é porque já era, você já fadigou, o seu corpo já entrou numa acidose, que a gente fala, absurda, que é o ponto da fadiga. Então, você, para recuperar, você não tem tempo, mesmo se hidratando, você não vai ter tempo suficiente para recuperar dentro de uma partida de tênis, já era. E aí você vai não só perder força, você vai perder concentração, vai perder foco, vai perder velocidade, vai perder tudo. Você não tem mais o mesmo desempenho. Então, antes que isso aconteça, tudo tem que ser antecipado e trabalhado, né? E, enfim. Mas você está até me perdendo já. Mas, ó, aí tu entrou num ponto super importante, né? Qual é a maturidade de uma menina de 17, 18 anos saber que ela tem um limite? A menina de 21 para 22 já é mulher, ela também já vai saber os limites dela. Né? Isso aí é tudo maturidade. Então, o corpo, né? Na verdade, isso depende da interpretação e da visão de cada um, né? Tem gente que acha que a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. Uhum. Tá? Mas existe uma outra corrente que fala que você se desenvolve até os 25 anos e aí você começa a envelhecer depois de 25, porque você começa a ter já queda de alguns hormônios, como testosterona, estrogênio, começa já a diminuir ao longo dos anos, né? Aumento de processos inflamatórios, que a verdade é que vai sinalizar para o teu corpo começar a diminuir a produção desses hormônios. E aí começa o processo de envelhecimento, tá? Porque começa a alterar a formação de algumas proteínas, né? De diminuir aumentar a produção de hormônios catabólicos, e diminuir a produção de hormônios anabólicos. Então, você começa o processo, né, de queda a partir dessa idade. Por isso que muitas vezes é importante o atleta ele ter repertório, saber mudar o jogo dele, porque conforme ele vai amadurecendo, né, e conforme ele vai, às vezes ele se mexe menos em quadra, mas ele é mais eficiente, porque ele consegue botar a bola. Federer.
Exato. E não é só correria, não é só correria. Porque você começa a ter que... o teu corpo não vai te responder como respondia antes. Por mais que você treine, por mais que você se esforce, por mais que você tenha, às vezes, um bioquímico com você ali trabalhando no dia a dia, existe um limite, né? O bioquímico vai te ajudar, né? Tem algumas coisas que eu fazia dentro do COB, a prolongar esse tempo dentro do esporte, né? A prolongar. Ou seja, você parar em 2 anos, vai, às vezes, parar em 5, dependendo, em 8, enfim. Aí entra de novo a sua individualidade biológica, que só o tempo vai dizer, enfim, a gente vai trabalhando. Ok. Então, nós falamos a mesma coisa, só que tu é muito mais específico. Eu vou dando o corpo, né? Então, porque eu estava dando uma pesquisada, né, sobre treinamentos, tá, para mulheres, tá? E cientificamente existe pouco dado na literatura. Tá? Existe uma meta-análise publicada agora em 2023 que fala sobre o trabalho de força, sobre o trabalho de pliometria, sobre o trabalho de... Mas não fala sobre o trabalho de tempo de reação, fala que não tem estudo, assim, com mulheres, tem um tempo de reação, do ponto de vista científico, tá? Estou dizendo que não exista isso, que isso não seja feito, né? A flexibilidade, que é um ponto, às vezes, importante, não existe em trabalhos. A dificuldade de se encontrar estudos bem executados para a gente poder levar para frente. Você tem ideia desse artigo, 1.000 e tantos artigos que eles separaram, apenas 9 tiveram os critérios aceitos para entrarem dentro da revisão. Então, esse é um número muito pequeno. Claro. Ou seja, a dificuldade metodológica. Se com essa dificuldade, né, de conhecimento, como é que vocês trabalham isso no dia a dia? Como é que isso funciona? Ou seja, isso vem do empirismo mesmo? Isso vem... Como é que se desenvolve isso dentro do esporte feminino para que hoje, uma Arina, por exemplo, ela consiga bater mais forte do que os homens? Entendeu? Gente do céu, sobre a Arina... Você entendeu o meu raciocínio? Então, é claro, é que sobre a Arina é que sempre vai existir as exceções, né? As exceções. Por outro lado, eu sou muito fã de planejamento. Eu também. Eu sou muito fã de planejamento, né? Então, o que eu fiz a semana passada, que foi uma coisa a curto prazo, né? Quais são o tempo que a gente tem para o próximo evento, aí é médio prazo, porque as coisas são tudo a médio prazo, mas daqui 2, 3 anos, essa menina de 10, né? Como é que seria, que não é o ideal, porque a gente não consegue prever, né? Não é ciências exatas, não é matemática, mas qual seria assim, o mais próximo do ideal para ela chegar ali nos 13, 14 anos, tecnicamente, que consiga realizar a tática mais exigida do momento, a tática mais favorável para que um ponto não seja muito longo, né? Para que tire tempo. Então, tem eu adoro anotar, anoto a caneta mesmo, assim, caderninho, né? Ó, esse ano a gente evoluiu nisso, esse aqui ficou um pouco para trás, de repente temos que mexer no ombro, de repente está faltando não sei o que da perna. Não sou mais eu que cuido desses detalhes, mas o que eu diria para as pessoas que estão numa fase que eu já passei, que anotar, planejar, médio, curto, médio e longo prazo, e se questionar. Se questiona. Tá legal, posso fazer melhor? Como fazer melhor? E pedir opinião. Eu pediria a tua opinião, óbvio que eu pediria a tua opinião, porque o lance antes da menarca e pós-menarca muda tudo. Muda tudo, Muda tudo, assim. A gente nem chegou a explorar porque a experiência que eu tenho são treinadores que fazem controle do ciclo menstrual individual, não é quando me chama esportes coletivos, né?
de cada atleta, e aí ele entende, depois com o tempo, porque tem atletas que melhoram o rendimento, tem atletas que pioram o rendimento. Mesmo que alguns, isso eu já li também, por isso que eu levo as duas coisas juntas, né? Eu também já li, mas eu já li artigos dizendo que isso não faria diferença para a performance feminina. Mas... É bullshit. Isso exato. Porque aí é a individualidade, porque tem mulheres que não conseguem, não vão conseguir, porque existem vários fatores ali, às vezes está morrendo de dor de cabeça, vai performar bem como? É porque um homem nunca teve uma cólica, eu não sei o que é. Pois é, entendeu? Então, mas eu não nem entrar nesse isso é pano para manga, e assim... É longo. É longo. Mas eu queria entrar eu queria entrar mais na questão do treinamento da Arina, né? Que ele estava falando. E aí você falou da menina de 10 anos, né? Para poder se desenvolver, chegar aos 14. Você já imaginou como seria a Arina nessa idade, para poder chegar nesse planejamento até chegar o momento que ela está? É que a Rússia não existe. Até onde a gente sabe, né, dentro do que se pode saber sobre a Rússia, né, que a gente também não pode saber muita coisa lá, né, porque tudo é meio difícil de saber, mas lá tudo é meio foice e martelo, né, ou tu vai ou tu vai. Esse negócio eu já fui várias vezes europeu, né, que lá eles fazem mulher em processo operacional, né, fazem jogador de tênis, que nem a gente faz, sei lá, pão ali. E lá não existe muito essa história de ficar ajoelhada, olho no olho, para a criança não se sentir intimidada, entendeu? Tem uma maior formadora ali, é um clube que tem aquela treinadora, o nome dela é muito complicado, agora me fugiu, que é uma das maiores treinadoras mulheres da Rússia, ali o Spartacus de Moscou, que eles já começam a selecionar após a primeira infância. Né? Se com até 6 anos, onde termina a primeira infância, a criança não demonstrou as habilidades psicomotoras que o corte, né? O corte da Rússia é um, né? O corte do Brasil é outro. Né? Se a criança não pega a bola 3, 4 vezes dando pirueta, não sei o que, ela não está apta para nenhum esporte, né? Lá na Rússia, não é o caso do Brasil, né? Então, lá o padrão é outro, né? No caso da Arina, ela primeiro que já teve uma vida extremamente sofrida, né? Já perdeu pai, já perdeu não sei o quê, e eles estão, e culturalmente eles aceitam esse sofrimento para ter uma vida melhor. Né? Já está meio incutido nisso, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei na República Tcheca foi quando eu levei a equipe brasileira de 14 anos para o Mundial. A Teliana tinha 14 anos, né? E para mim foi um Mundial muito interessante, porque eu conversei com tudo que era técnico do leste europeu, porque eu queria entender como é que eles fazem tanta jogadora, né? E realmente, assim, a família elege o filho, no momento a menina, porque eles acham que é mais fácil uma menina do que um menino jogar tênis, né? No caso lá. E eles abdicam de férias, abdicam de escola, abdicam de tudo dos outros filhos para botar dinheiro nessa menina em específico, porque se essa menina no futuro vier estourar, eles ganham a vida que eles pediram a Deus. E a menina aceita essa pressão. Aceita do jeito dela, né? Sei lá se ela vai ficar traumatizada ou não depois, né? Isso aí é outros 500. Então, e eu vi isso aí, assim, exacerbado, era tácito na quadra, né? Os treinadores poloneses, os treinadores sérvios, aqueles monte de loirinhas, assim, com os olhinhos azul, né? Tudo acanhadinha, sentadinho, e aquelas línguas eslavas, que são extremamente rudes, né? Eles ficavam lá em cima, em pé, nas viradas, e eles falavam de uma maneira que eu falei, pronto, agora ele vai dar nas gurias, né? Só que era... Não, a gente não sabe o que ele estava dizendo. As meninas choravam. Deu, acabava 1 minuto e 25, o juiz dava time, elas secavam lá, iam lá, voltavam e jogavam melhor do que quando antes de terem chorado, né? Então,
Se eu resolvesse levantar a voz, um decibel a mais, que nem ele fazia, eu perdia toda a equipe, né? Fora que os pais iam me encher de osso no Brasil, né? Depois, assim, sabe? Então, eu não sei te dizer o que faz uma Aryna Sabalenka devolver uma bola, rebater uma bola com mais velocidade do que um homem, né? Porque velocidade, né? Isso é um dos padrões táticos. Velocidade é uma coisa, mas força e rotação de bola é outra, né? Então, sim, ela bate com muita velocidade, mas pode ser que tu, com uma empunhadura continental, tu consiga bloquear essa velocidade. Ao contrário de tu pegar, sei lá, um Zverev da vida com super top spin de forehand, né? O RPM dele, dessa bola, pega essa continental e te vire na hora, né? Então aí entra aquilo que tu me falou, que faltam estudos, né? Faltam estudos. Eu estava até aqui, né, conversando com o senhor de mim, fora do ar, né, porque houve uma mudança, né, da própria Sabalenka, que ela, enfim, ela não vinha ganhando sempre, e de repente ela começou a ganhar e se tornou a número 1, de repente. Foi de repente. E aí, uma das coisas que eu até comentei com ele, foi assim, olha, em tempo de inteligência artificial, eu não duvido nada, porque hoje você já tem dados que são gerados automaticamente em quadra. Quanto que o atleta correu, qual a área que ele está, que você tenha dados até do seu oponente. Em cima disso, você já tem... Se eu fosse programador e trabalhasse uma pessoa, né, top 1 do mundo, eu ia sugerir isso. Ao chamar um programador para trabalhar com inteligência artificial, para trabalhar esses dados e você saber como a melhor forma de você poder contra-atacar se você estiver num momento ruim de jogo, ou seja, coisas que são feitas ali na hora, entendeu? Se você já tem dados que são gerados na hora, né, porque a gente faz muito no papel, mas você já tem programas que já te dão respostas na hora, tá? E agora com a inteligência artificial isso acelera ainda mais essa tomada de decisão. Então, esses times, eu teria essa inteligência artificial para trabalhar não só preventivamente, para poder até mudar o jogo de uma atleta como a Sabalenka, né? E até o estilo de jogo, e estudar o estilo dos outros jogarem, para poder justamente... Ou seja, deixa até de ser uma coisa só do talento do atleta, né? Ou do quanto ele treinou, mas também eu faria isso, eu busco atrás desse conhecimento, alguém que possa me ajudar nisso, porque esses dados de localização já são gerados, você já tem isso. E aí você vai deixar ali só o nosso cérebro, que ele é mais lento, demora mais... eu acho que é muito dado que é gerado e seria pouco aproveitado. Com uma inteligência artificial, que nada mais é que vários algoritmos, né, sendo trabalhados, isso aí seria uma vantagem tanto para esse tipo de atleta. Não, concordo plenamente, e eu tenho certeza absoluta que uma IGA BioNTech, ela tem o perfil de usar uma coisa dessa. Porque ela é extremamente disciplinada, ela é um robozinho, e ela tem padrões táticos muito visíveis, né? Ela repete muitas coisas que o nosso olho até se acostuma. Ah, eu achei que ela ia para aquele lado. Quando ela não faz desse jeito, até é uma surpresa, né? Para uma pessoa que é um pouco mais observadora. E uma pessoa que já fazia isso, mas não tão metadados que nem agora, se chama Brad Gilbert, né? No Winning Ugly dele, ele sempre estudou os adversários, basicamente ele sempre vai fazer isso na devolução do primeiro saque, então teve já o Brad Gilbert, que eu admiro de montão,
esse tipo de insight ele já teve lá atrás, né? Bem lá atrás. E hoje está muito mais simples, que nem tu falou, por causa de aplicativos, por causa de estudiosos, né? A gente tem um argentino, o Albamonte, que ele é matemático, né? Que ele trabalha com vários profissionais nisso. Mas, por outro lado, tem os mais loucos, engraçados e que deixam o tênis muito mais divertidos, que é uma Sabalenka, né? É claro que a modernidade, que a inteligência artificial está aí para isso. Mas se me perguntar assim, Sabrina, tu prefere ver a Iga Swiatek jogando ou tu prefere aqueles que a Sabalenka faz quando erra? Ou aqueles tiros que ela tira do nada, entendeu? Assim, eu prefiro uma Sabalenka, dá um brilho pro tênis, né? Dá um brilho. Então, tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Eu, com certeza, se eu ainda jogasse, a minha época de jogar fosse agora, não sendo alta, não tendo muita força, não tendo nada, eu ia procurar tudo que era máquina para me ajudar, entendeu? Eu já queria saber quantas rotações a bola vinha de qualquer jeito, entendeu? Que altura ia quicar, porque já ia facilitar muito a minha vida. Mas no caso da Sabalenka, né? No caso do um pouco mais antigo, o Fonini, né? A gente não consegue ver uns caras assim mais divertidos usando esse tipo de acessório, né? Eles têm essa curtição ainda por trás, né? Ali, assim. O que faz muito bem para o tênis, né? Eu acho que eles fazem. A Sabalenka faz muito bem para o tênis, ali, assim. Ela é uma russa que não é muito russa, né? Graças a Deus. Então. Ela é diferente, né? Ela é bem diferente. É um espetáculo. Ela dança, rebola, ela namora brasileiro, ela se atira, ela é um espetáculo. A gente está terminando aqui o nosso tempo, né? Eu queria que você, assim, se pudesse deixar uma mensagem para os pais, né, em relação a essa questão de preparação, né? Ele já sabe que você é a favor do college, né? Mas qual mensagem você... Sim, eu sei que a gente falou muito do tênis de alto rendimento, né? Mas nem todo mundo vai chegar lá, né? E a gente sabe que, como você mesmo disse, né? É importante, às vezes, para uma menina, ela tá fazer a faculdade, está formada, e aí sim, de repente, pensar ou ir para o tênis, ou não ir também, e também está tudo bem, né? É importante a gente seguir feliz na vida. Então, qual a mensagem que você teria para os pais, assim, ou uma recomendação, ou... Bom, fica à vontade. Eu não tem como fugir daquele clichê, né? Clichê, né? Que o esporte é tudo, né? O esporte é tudo, entendeu? O esporte, tendo a menina dentro do esporte, a chance dessa menina estar num ambiente saudável e mesmo que ela vai competir ou não vai competir, ela vai conviver com outras pessoas. Quanto mais pessoas a gente convive, maiores são as experiências, né? Competindo ou não competindo, mesmo no treino, mesmo num simples treino, tem desafios. Podem ser menores, mas tem. Tudo isso influencia em resiliência, em querer fazer melhor, em ficar chateada porque de repente não conseguiu fazer, e o pai tem que deixar essa criança ficar chateada. O pai tem que deixar essa criança ficar frustrada, né? Tá, fez mal, aceita, fez mal, faz parte. Agora, não passa tanto a mão. Como é que tu vai fazer para fazer melhor na próxima vez? Larga essa pergunta para a criança, larga essa coisinha, essa pulguinha atrás da orelha. E principalmente as meninas, de repente, ali os 14, os 15 anos, 16 anos, não tem o ponto ITF, não estou entre as 5 do Brasil, não importa. Siga estudando seu inglês, siga com boas notas, siga no esporte. O esporte vai te levar a lugares
que nenhuma faculdade, de repente, complementa tanto quanto um esporte. E que os pais tenham paciência, aquela coisa bem clichê, né? Que escute os treinadores, escutem os treinadores das amigas também, mas não se deixe muito influenciar pelos outros treinadores. Escuta, mas troca uma ideia com o seu treinador. Escutei isso, o que tu acha? Né? Esse intercâmbio de orientações, de conversa, ele é bom, mas ele tem que ser aberto, porque aí todo mundo ganha. Ali. E podem usar e abusar da Sabrina, tá? A Sabrina está aqui para ajudar. Pode procurar. Pode procurar. Então, e onde as pessoas te acham, então? Se as pessoas quiserem te procurar. Pode achar. É meio fácil me achar, né? Instagram. Pode achar no Instagram, pode achar no YouTube. Eu tenho um YouTube super antigo, Sabrinanda ali, entendeu? Todo mundo me acha, não tem problema. Tá, joia. Sabrina, muito obrigado, adorei o nosso papo, tá? Eu sou meio abobada, né? Não, eu também sou. Fechou. Muito obrigado por ter aceito o convite aí para a gente poder bater esse papo sobre tênis feminino e espero que a gente tenha ajudado aí os pais esclarecido alguma dúvida, né, sobre esse processo de preparação, né, e, enfim, até chegar, se conseguir chegar até lá, a ser Marina de repente, né, quem sabe. Na verdade, ninguém vai ser uma Marina. Não, é só a Arina, é só uma. Só uma. Elas podem ser Carolinas, Laura, cada uma entendeu? Mas a Arina é a Arina. Tá, valeu, muito obrigada, certo? E quando eu falo de usar, abusar, pode usar até umas 20 horas, tá? Depois disso eu não atendo mais telefone, não olho para ninguém. Tá, joia. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.